como, como justificar uma atitude que nem essa? Qual atitude? A atitude do pai matando o filho aqui no Rio Grande do Sul. É um caso chocante que está deixando todo mundo sem explicação, quase que anestesiados assim pela crueldade do caso. Uma criança que deveria ser cuidada pelo pai está sendo assassinada pelo próprio pai. Imagina que absurdo. Eu fico me perguntando as consequências futuras disso. Não é desta vida. Eu estou falando de vida futura. Porque quando a gente está falando do presente, é nós aqui, 2025, nossa vida aqui. Mas há de ter um dia que a gente vai partir deste campo aqui, dessa terra, e o nosso corpo certamente ficará em algum lugar. Terá talvez seremos talvez enterrados com honras, com agradecimento e com amor, inclusive, né? Reconhecimento pela nossa causa na vida. E quando é uma morte abrupta como essa, um assassinato dessa criança, por exemplo, como é que será a vida futura dela? Eu fico imaginando pelos sintomas que ela deve vir a manifestar no futuro, que devem ser numa outra vida, numa outra volta à Terra. Certamente ela terá aquelas características de criança que não para quieta, que está sempre desconfiada de tudo, que está sempre esperando que alguém dê uma tranqueira, né, uma tranca nela. Ela está sempre olhando desconfiada para a gente, ela não aceita amor, ela não aceita carinho, ela certamente nunca, ela vai ser arredia, sabe aquela criança que não abraça, que não quer ninguém tocar nela. Possivelmente ela será aquela criança que vai desconfiar e vai ter pressa, não vai sentar numa sala de aula com a calma que deveria ser, por quê? Porque ela está sempre esperando a morte logo ali adiante. E desconfiança com certeza em todos, com todos. Enfim, acredito que será muito complicado. Por quê? Porque não é possível a gente achar que a vida acaba ali, que a vida acaba nessa morte estúpida. Ela acaba nesta vida, nesse corpo, mas e a questão de consciência, a espiritualidade nos ensina que nós voltaremos tantas vezes for necessário para que a gente possa evoluir, para poder nos curar as nossas feridas. Imagina o tamanho da ferida de uma criança sendo morta pelo próprio pai, né? Então isso é uma ferida que não vai curar em uma vida. Acredito que muitas vidas precisará no futuro para que haja uma paz interna nessa pessoa, porque é muita traição, é uma traição muito profunda. Voltamos também ao caso do pai. O pai, certamente, uma hora dessas, ele sairá dessa terra, neste corpo, nessa morte, mas a consciência dele ficará e retornará para curar também aquilo que ele veio manifestar aqui em 2025. Bom, naquele futuro que virá, como será? Como será essa pessoa? Com que tipo de deficiência física talvez ele venha? Com que tipo de questão de relação com ele mesmo, talvez com muitos problemas psicológicos, talvez com muitas deficiências físicas, talvez, eu não sei o que vai esperá-lo, porque há de ter algo que o faça ser um ser humano mais humilde e que ele consiga nessa vida futura talvez entender que o amor ainda é o caminho mais saudável para qualquer cura. E talvez eles reencontrem-se numa mesma família. E vocês têm que entender que quando uma pessoa se reencontra numa mesma família, uma família equilibrada, ela já está numa família mais curada, com espíritos mais curados. Mas quando não, quando há dificuldade de relacionamentos, é muito possível que haja ali uma união de vidas que se desentenderam em outro tempo, em outra época. São coisas que eu fico divagando e que a gente pode e deve trazer para a roda de conversa, porque se a gente imaginar que apenas a morte, por exemplo, o choque é nosso, né?
nós, população, vendo o crime. Mas não é só nosso, porque aquele ser que morreu lá naquela situação, ele não terminou ali. A consciência dele existe, o espírito dele existe, ele sabe o que aconteceu. Então, o que vai acontecer com este ser a partir dali? O que vai acontecer com o pai a partir dali? Em termos de justiça, vai ser preso. Mas e no futuro? E na outra vida? Como ele vai curar esse ato? Como ele vai curar essa tendência? Essa tendência, tá? Como ele irá curar isso? Como ele vai conseguir se redimir diante da vida, diante de Deus, diante da espiritualidade? Como ele irá se redimir? Só pedindo perdão? Acho muito difícil. Há de ter, com certeza, uma forma, e essa forma existe. Eu falo isso porque eu tenho a minha experiência em regressão de memória que vai até vidas passadas e sempre existe um sintoma no presente que é explicado por alguma coisa do passado, de um passado bem distante muitas vezes. Então fica aqui o meu bate-papo com vocês para que a gente também olhe por esse lado. Não acabou, apenas está começando. Como redimir? Como conseguir com que a paz volte àqueles dois espíritos? Aliás, três, a mãe também. Pensem nisso, pensemos nisso e vamos conversando. Até breve.